Água tudo parada, né? Várias vezes resolver alguma coisa nas duas obras lá de cima. Quem tá aqui embaixo pouco interessa. Por vezes, de 24 horas depois, diagnosticar que meu frigobar tava desligado. Aí, automaticamente, o outro cara foi embora e aquelas coisas ali em cima da mesinha não conectam mais. A obra toda de todo mundo subiu, a minha aqui ficou isso aqui. Eu não queria estar aqui nem preocupado com obra alguma, que isso aqui não tem nada a ver com a minha vida, só que eu não tenho estabilidade de trabalho em lugar algum. Eu não tenho histórico de nada que me faz ter mais nada, estar em lugar algum. Fizeram tudo isso com a minha vida e eu tô aqui colocando situações, né? Aí automaticamente foram resolver alguma coisa, o que é que desliga, quer dizer, fazer obra, mexe em tudo, desliga, começa a somar um monte de coisa, porque eles usam tudo, eu não uso nada. Aí não tem água, sorte que eu tinha 2 latas de água cheia aqui. Ligaram e mexeram num monte de coisa. Não conseguiram achar o que desestruturou a minha água. Geralmente é internet desligada ao modo dos interesses de quem quer, né? Várias coisas da obra que implicou em eu estar. Se eu tivesse outras coisas para fazer, eu estava mais fodida ainda. Eu acabei fazendo comida e usando uma lata da água e tem a outra cheia ali. E o cara foi embora. Atribuíram que ele estava, que já saiu com tudo resolvido e que a água estava normal. Não estava normal, eu estava parando de perguntar, esperando alguém me dar a notificação. Não ligaram minha água de chuveiro e da pia, que é a minha água da pia, que é a minha água de pia geral, a pia do banheiro. A água, tem um tal de negócio de aonde eu sou um pedaço de que em vários lugares. O que esse relógio aqui não responde? Às vezes é no candilão um pedaço da parte de dentro, da parte de cima, da parte da rua, não sei. Tô de saco cheio de tudo, muito saco cheio. Olhando esses cravos aqui, como que esse cravo do dedo é um bicho de 2 cabeças? Queima, tá abrindo um buraco, mas não tá resolvendo. Aí eu tava fervendo água pra beber, utilizando um pouco de água aqui pra lavar algumas coisas. Comi, misturei com cappuccino, misturei com uma cólica enorme descendo uma sangueira. Aí eu justifiquei, né? Chegou água aí, Júnior? Oi? Chegou água aí? Não, pode entrar. Não vou liberar pra você. Cê... Oi? Ah, você tá mexendo lá em cima. Tudo bem. Não, já tinha ido embora e achou que eu tava funcionando com água normal, porque mandou chamar lá dentro. Eu acho que existe um sistema de ajuste que se puder botar uma gota e eu não reclamar em todos os lugares da face da terra, porque eu não tenho mais aonde enxugar, eu não uso nem chuveiro quente. Então, quer dizer... Então, aí eu respondi, porque tem outro, né? Aí não tem ninguém no hotel e o seu doutor tá fora, a família dele tá fora, todo mundo fazendo uma jogada maravilhosa, né? Aí hoje o hotel tá vazio e disse que mandou eu ficar em casa, né? Aí virei e falei, seus Osvaldo, seus meninos estão jogando, colocando o senhor na sinuca de bico, porque querem logo que eu saia, eu só quero que o senhor faça o acerto comigo e para de mandar os outros me informar isso, aquilo. Eu tô mais escrevendo pra você porque a menina falou que se não chegar ninguém no hotel pra ficar em casa hoje e aí vai ter que cobrir lá na frente. É de acordo com os interesses deles e quando fica nessa época, né? Você tem que carregar nas costas todos os problemas do mundo, inclusive retomar tudo de onde você nasceu, tudo daquilo que você nem imagina e atribuir que você não consegue, que você não pode ter. Isso afeta todas as condições diárias, todas as relações de vida, tudo. Porque eles já acumularam e então eles têm que justificar sistemas de ameaça variados e a maioria se adequa muito bem, é multi-enquadrilhada, é isso, aquilo. Aí eu fui justificar o controle, que o outro controle não funcionou, a menina saiu, eu sabia que não estava funcionando. Aí alegou que nem precisou de ir lá embaixo, desligar nada, porque não tinha ninguém no hotel. Só que aí espera que tudo caia nas minhas costas. Aí a outra pegou, falei com ela, ó, se você chegar, não é comigo que o controle isso aqui. Lá foi o Guto que foi embora, não fui eu. A menina da tarde, não, a menina da tarde nem precisou botar a mão, não precisou fazer nada, você precisa ficar no Facebook, na internet, qualquer coisa assim. Mas ela tem que transferir e diagnosticar as coisas, né? Aí automaticamente eu falei com ele, seu Oswaldo, então ele já vai me dispensar, porque já é, o linchamento já é feito através dele e ele não aceita, né, ser colocado na condição de que ele não tenha dinheiro e que ele não tenha poder para fazer o que ele quiser. Aí eu justifiquei a questão do controle, porque os dois controles, na verdade, trabalharam ininterruptamente. A bateria tá fraca, o negócio amolece, tem que trocar. Aí o outro tinha caído no chão e ali elas provavelmente com coisa para jogar nas minhas costas. Eu falei que a bateria tá fraca, mas que eu já botei a mão, então a porta não tá abrindo e tal, mas provavelmente o controle cansou de trabalhar.
Falei que o Guto não tá ali, que resolver as coisas. Eu falei, seu Oswaldo, pelo como o senhor coloca pra gente que enxuga, né? Colocar duas pessoas como recepcionista, tipo, né? Num hotel com um auxiliar de serviço geral na carteira ou duas no máximo, isso, aquilo, eu não quis chamar ele de pobre. Eu quis chamar que ele está sendo colocado numa sinuca de bico daquilo que ele não faz, que ele arranca de todo mundo e conversa fiado nessa época, como fez ano passado em todos os lugares, né? Ou seja, uma ou duas pessoas para responder, para assinar e ter que fazer tudo ou nem come, e ficou geralmente uma pessoa de recepcionista na carteira e o resto é estagiário em toda uma treta. Aí eu falei, seu Oswaldo, eu não me importo, já fica como se eu for sair, mas chega a ser engraçado. Aí ele sentiu, ele, você não me conhece. Se eu quiser, eu coloco 20 funcionários nesse hotel para noite pro dia. Como eu fecho tudo, mando todos vocês. Eu falei, claro que eu sei que o senhor conhece. Respondi ele, o senhor é um empreendedor, né? É o dono da nota, é o rei do cocada. Eu só estou, né, defendendo a minha parte. Falei, sem sombra de dúvida, eu sei que o senhor pode fazer. Só estou defendendo a minha parte, é só isso só. E desliguei. Aí ele mandou ela me avisar que se não tiver ninguém, então eu tenho que ficar constantemente sobre plantão. Já tá indo no meio do caminho, chegar na porta, a porta tá fechada e não sabe. Se não atender o telefone, tem que estar todo o plantão. Se tiver lá na frente, tem que ouvir ele gritando do outro lado da rua para pegar coisa no carro dele, não importa quem. É uma situação, entendeu? Esse cara, ele é capaz de tudo para ganhar dinheiro. Se ele souber que eu tô colocando aqui sobre registro, não só uma cidade inteira, e ele é capaz de usar trocentas pessoas para linchar, porque ele é um ladrão, ele é um sonegador, ele é, né? Aí tem um teorema de em cima de herança, que perto de outros é muito maior. Tem uma fachada cobertada de todos, que em trânsito tem toda uma relação. Agora ele é um agressor, ele é um estúpido, ele xinga horrores, ele não, entendeu? Ele usa recurso de intimidação, depois ele usa propinação o tempo todo, ele utiliza uma jogada ali que para ele não fere nada e não afeta em nada no bolso dele. Ele acredita que todos são comerciáveis e todos são as nem últimas putas da rua, daquele sonharia ou das mulheres, dos machos da mulher e isso e aquilo. Eu não tenho medo dele. Eu cheguei num estágio que isso não me afeta, então eu vou ver até onde essa brincadeira vai, até onde vem depois, se depois eu for chamado por alguma coisa através de jogada dessa gente, porque quem tá na academia tá dentro do hotel, quem tá no hotel tá dentro da academia, fora que aquilo ali é tudo de parentes deles, tudo, eles são fingidos que não conversam isso aquilo, eles têm a rede de protecionismo variado, de aplicações fora, de transações variadas, e até porque eles também, né, guerrilham entre as ambições sociais dele, até pelo ódio eles passam a controlar também, alegar que não tem amigos, então todo mundo para eles é uma peça, um lixo absoluto, né, e eu sobrei a ter que virar CIA, anti-CIA, KGB, ou tudo no mundo, né, a quem justifique paradigmas e paradoxos e me respondam, né, por cabeça, né, que é vivo, morto ou por cabeça, porque que sobrou, né? Aí hoje eu tô aqui filtrando a complexidade de todos os lugares onde eu passei, rebuscando algumas situações que se tornam imperdoáveis, porque num dado momento, sabe? Eu saí de um campo complexo de seriedade sendo problematizadas, independência para atravessar o outro lado da rua e trabalhar, sabe? Perceber que, né, que no mundo tem gente podre de tudo quanto é maneira, raro alguém que caráter, isso e aquilo, estou colocando em pauta as questões, mas eu adquiri independência e existiu um conselho, eu bati de frente com determinados grupos, até que ponto era condição de causa, aí você volta lá no que é a laica, o Ministério Comum, Educativo Comum, quando virou dinâmica de atividade física da quadra, não acreditado, que já eram atividades exploratórias, que ganham sempre pautas e ficam sobre os controles das fronteiras, quem domina a caça, quem domina a pesca, quem aproveita e faz isso, aquilo, ou já que domina aquilo, continua tendo controle. Então fica aquela velha história, né? Qual é a política de resultado que te sobra perante, né? E você vai até onde isso vira, ir e vir de sustentabilidade, né? Que é a máxima da probabilidade do ateu, não necessariamente, e a máxima da religiosidade nem é alcançada por eles. Até que ponto você, pelo seu corpo, né? O isolamento e não é isolamento, o jejum máximo, o máximo do volume congruente ou incongruente à sua casa, o que são instituições, né? Constantemente lutando pelas necessidades de base, uma casa suficiente, água, fogo, terra e ar, né? Energia, comunicação básica,
né, uma casa, sustentabilidade de aluguel ou de, né, fica indiferente o que é você ir para tal lugar aparentemente no mesmo estado, recurso de aluguel tendo uma casa tal, tendo que investir num campo acadêmico, entender o que são contas convencionais, quando um plano de saúde, né, que teria ter carro, qual profissão que você acontece por alguma aleatoriedade até então, e vira você, não faz sentido pagar isso e aquilo, senão vai ficar na garagem, ou paga isso e aquilo, não fica dentro de casa, dependendo de aluguel, que demanda força e todas as coisas, é colocando nível de complexidade quando já eram cultura, né? A cultura, quando você utilizar a cultura que é necessária e buscada por todos, e todos muitas vezes brincam num trabalho, nem consideram o trabalho como trabalho, então o que você já colocar, o que é a cultura que entra como algo adicional, se tiver à toa, não é necessário, quando o que virou não ser médico, né? O que é ser um físico, deixar de ser um físico, uma educação física. Tá numa educação física, tem que saber nadar, tem que saber pular, tem que saber se matar, tem que saber ter toda a habilidade do mundo e não cansar nunca. Tá igual um bicho, como se não tivesse, né? Fica muito sobre essa pauta e automaticamente eu não segui isso. O que é considerado no entendimento de grandes potências perante sustentabilidade física, né, entre variáveis e constantes, perante cargas, perante invenções, não invenções, o universo do corpo, que ficou jogado como cultura genética de quem, palhaçada total ou criminalidade, ou não necessariamente a quem se promove, compare, dizer que é palco relativo, fica mais fácil isso para esse esporte, não deixa de ser musculação, não seja se é droga, não seja se é isso, aquilo. Aí lá na hora isso não é esporte de velocidade, isso não é esporte porque é caro, porque implica se responsabilizar pela medicação e não medicação, ou o que virou droga e antidroga, ou o paradoxo da medicina, ou mesmo o que é a medicina, né? O que é o corpo alquimizado e não alquimizado? Veneno, a dosagem, a preventiva, a curativa, a responsabilidade total e o autocontrole perante toda a dinâmica, e quando isso vira política de resultado, não só abaixar o percentual de gordura e baixar o percentual de gordura, e baixar as máximas de um falso magro, quando que é, né, ter capacidade, ou a pele aceitar, o osso ainda dizer que você vai limpar o percentual de gordura com totalidade, mas o que isso implica e representa sobre a harmonia, o entendimento da compensação simetrível, todas as coisas no universo de olhando para frente e olhando para trás, não deixar os cotidianizáveis, mas até onde isso vira causa e efeito de volume em poder de sucesso através do corpo, pelo corpo, não necessariamente pelo corpo, não necessariamente pelo corpo nunca é. Então a pauta do que vira a quem dizer que é vaidade, corpolatria, perpetuação de não perpetuação, todo esse teorema estão colocando em pauta situações que se tornaram tenebrosas quando num dado momento altos salários, fartas academias, entendeu? Sustentabilidade surgiu a necessidade de montar, não montaram para fazer caridade, um conselho. Então tinha tudo a respaldar, você não tem esse imposto, tem nesse, estourar nesse, esse outro tem que arcar. Para gerar essas condições processuais e virar efeito dominó, tenebrosidade, sabe? Pai vê vantagem sobre isso. O que é um peso acadêmico? Quantos ganharem nas costas de um campo acadêmico, perto de uma universidade, tráfico perto, dinheiro é juros, casas de festas, né? Vilipêndios, tráficos, trânsitos inadequados, todas as coisas averiguadas quando você sai da sua cidade e volta para a sua cidade. Antes de academias que eram as academias depois, por que você ainda não entrou? O problema de como saiu e não necessariamente, a orgia da coisa toda, como que você diagnostica toda coisa, né? Aonde gera nos finalmente, que é dia onde a droga sai, para onde vem, como que os tempos, quando você vê a grade curricular do campo acadêmico local, como assim? Esse público que sobe e desce no morro, o outro fala, pergunta se enfiou a garrafa na bunda do outro, o policial velho querendo comer o rabo do irmão, o irmão também já tinha feito e acontecido, né? Só aquela bomba não tem graça, é bater o cabelo, é isso, aquilo, não pode repetir, trabalhou no restaurante, não come igual, né? Vista a desordem, o que virou a criminalidade dentro de uma casa, a dívida da mãe, o que sobrava de não limpar, né? A casa caindo aos pedaços, comida antiga enfiada na geladeira para ocupar espaço, sujeito comendo mandando entregar lanche e tudo, e a mãe também teve benefício sobre isso. Aí você chega, para você poder entrar, tem que pintar a casa, aquele lixo do que fizeram lá, fez uma compra, não fechou a folha, estava numa miséria absoluta, só as coisas de higiene e todas as coisas, tive que gastar tudo de novo, e implicava em coisas que ele usava no salão, gilete para raspar não sei o que, a quem alega que era para trabalho disso, para aquilo. Eu vi muito bem como que as coisas são.
E como que a mãe estava ostentando aquilo aos interesses dela. Camuflar ou manter as necessidades do boyzinho dela, e querendo ou não, um fudido que não estudou, que não era nada participativo da zona de tráfico, dentro das academias, faculdades, as festas das casas, tal, conhecedor e participou de todos os lugares, do ajotamento, da entrega da droga, da curtição de dia, de manhã, de tarde e de noite, de todas as irresponsabilidades, todos eles pelo salão, pelas casas disso, por todas as coisas, academia, tudo livre. E eu em desespero, como que a casa de uma vida inteira, as casas de uma vida inteira, chegou numa desorganização que é acordar no outro dia para ver o que vai dar. Ele gritando, a puta, aquela piranha, aquela viada, aquela quenga, aquela do bate-cabelo, não sei aonde, do viado que comeu quem, não sei o que, empurra no negócio, faz naquilo, empurra com aquilo, não tem dinheiro, pega não sei aonde, outro chantageia, não sei o que, volta e fala, ai de você, quem vai pagar é você já pagou tudo, o sujeito te devendo, a mãe te devendo, ele botando tudo em droga, botando em tudo em rock de rua, deitado, vai lá curtir o negócio. Agora é minha vez, vou relaxar. Seus pais morreram, quero que se foda, quero ir embora. Que comprou um negócio, um projetor, colocou para ver filme com a galera da roda da droga no alto, não pagou a conta de trem que não tinha mais aonde para fazer um trabalho, devolver uma parte e tal. Ele não só comprou em droga, ficou a dívida maior em farmácia, que não era para recurso de farmácia, uma bola de neve. Que a mãe deixou aquele viadinho fazer, que ele tinha que ter tomado um pau, mas que já era um joguete entre os imediatismos de mudar, voltar, troca de relacionamento, e o boyzinho se dando super bem, criou uma máscara cênica, e todos os outros que ninguém queria empurrar para lá, ou queria conforme empurra para cá. Uma hora é só questão de pegar herança, a mãe gosta de ser doida, o pai também ainda que é o dono do dinheiro, são tramas diferentes, né? Esse pro sensacionalismo vai lá e bota para fazer porque também quer botar a mão, na hora que for botar a mão tira. Foi a relação dos irmãos, de tios, de primos, fingidos não serem participativos e de saco cheio, ninguém quer ficar com quem, e cada um deles querendo curtir tudo. Então, ponto A, chegar, ter que começar, ter que ter uma rotina, porque eu implicava em fazer esforço, comer. Todo lugar onde eu trabalhei, por incrível que pareça, que quando eu me deparava, como não fechou? Como eu fiquei nervosa no meio do caminho, comprei isso, como que eu paguei isso aqui, R$ 100, eu não tive força nem para ir lá no dentista. Como que isso aqui? Ele também já era para ter tirado essa merda da minha boca há muito tempo. Então não devo porra nenhuma a ele. Então tá nervosinho que foi que não tirou o aparelho. Muitas vezes estava nervosinho lá achando que eu podia ter colocado outra pessoa no lugar, porque eu não fiquei devendo a filha da puta pra trás, não. Como que acontecia todos eles juntos? O que era pensar relacionamento? Você tentar, sendo solteiro, tendo uma vida também de hipertrofia, compartilhando tudo sem peso algum, carregar o peso de toda a corrupção deles nas costas. Todos os problemas de nem nascido, de multidesencarnado e encarnado, problema dos de longe, problemas de perto, só fazia somar problema, resolução nenhuma, e me ver como uma condição de ser exterminada, que eu tinha que ser usada por cada um e não questionar absolutamente nada. Foi tudo muito tenebroso. Um fardo de responsabilidade técnica. Como chegaram numa condição daquela? Amarrar desvios de verbas efetivos, o pior, efetivos não considerados, né? Que paga de coitadinhos, que bota no camburãozinho, que estão isso e aquilo, não prestam orientação, não tem curso de orientação, abordagens inadequadas e começaram a estratificar. Pode ter direito a vigiar todas as academias, que não era nem para ser função da gente, não era não para ter o leigo, ou era para receber muito mais, e nem tem vocês com gestão ou com cargo de botar no camburão, porque vocês não trabalham, era para estar trabalhando em outro lugar. E como que limita o campo de responsável? Bota que a gente tem que ter domínio de tudo, e que se o profissional não aparecer, você tem que dominar a quadra de todo, controlar os que nem são formados, botar eles, controlar tudo, entrada, saída. Olha o que foi controlado, exigido daquela gestora, aquela que era amiga da Suelen Torres, que estava dando aquela gestão, a Luciana Abreu Travassos Mota. Olha o que ela colocou que tinha que fazer e que não podia falar nem questionar, e caso você quiser segurar o emprego. O adestramento, às 24 horas da sua casa, controlando tudo, fazendo uma política, fazendo uma limpeza total, faxina total, obreirificação total, avanço da física, da química, da matemática, todos os lugares foi tudo isso. Se eu for receber por inventiva ou por resolução prática, né, perante instrumentalidade, né, multiregionalista, cada fudido de cada casa, quem se decifra o subatômico e o macrotômico, né? O que a gente faz? A gente rasga, na verdade, todos os títulos, destitui tudo, tira o não observável, fica um. Dando essa autotemática, fala, sou isso, eu sou um. Acabou. Não precisa de mais nada.
Entendeu? Aí você vai pensar qual fera. Você mexeu com tanto demônio, por que que vai chegar um bicho no meio do caminho? Se você não morrer, você mata. Pronto, ou você não comer, ele come de outro lugar, ou come não sei o quê, né? Atribuir que, né? Que morrer no meteoro, chamar ou afastar o meteoro, reagir a alguma radioatividade, dizer que isso não aconteceu, e dizer até que é onde, né? Esse pacote de gente que estão aí, de onde que isso vem, porque se eles são em maioria ou eles ganharam dinheiro de trânsito, tem que entender onde está o risco da cruz, né? Então, estou relembrando aqui os agudos, a complexidade de cada dia, de cada problema. Eu virei aquelas babysitters, aquelas que adestrar filhos inadestráveis, que não eram nem para chegar naquela condição, né? De preto, de branco, de tudo quanto é gente, de todo nível de desenquadrilhamento, acabar tendo que limpar coisas sem precisar, dormir inadequadamente, não dormir, não ter condição de nada, só comer depois do último nem comer, comprar e deixar lá porque toma de mim, ficou tudo para trás. O que ficou? Tem uma herança, não ficou? Aqui, abrir a água. Deixa eu ver isso aqui. E ele vai me liberar e vai se sentir absolutamente afrontado, porra. Tá no casamento, ou tá não sei aonde eu planejava, porque os empregados vão dando alfinetada conforme a necessidade. E eles iam pra França, e tem redes de ostentação. Os filhos não precisam disso, não precisa disso, não fariam isso, não precisam de leis. Como você não sabe quebrar isso, minha filha? A rua de quem tem a casa, quem tem tudo. E chega lá no meio da rua, quebra esse coco, sacola de coco para descascar. Como assim eu sou auxiliar de serviços gerais, tem que embalar quantidade de coisa, descascar, cozinhar, um monte de tomar, negócio como um coco. Como que no final do dia eu vou descascar esse monte de coco? Ah, tem um lugar de quebrar, manda ela ensinar, porque elas trabalhavam, sabem quebrar tudo, sabem trepar em tudo, então tem que obedecer o índio, tem que obedecer o preto, tem que obedecer o branco 24 horas, que fode aí quem justifique qual branco, né? Porque eles não só têm habilidades tais, como vender o sexo para eles é muito lucro, ou vendeu, eles estão curtindo a vida toda e eles ostentam que pagam por tudo aquilo. A quem taxar prostituição, porque eles não sabem definir isso na cama. Então, os que vivem por sexo 24 horas, a quem atribui trabalho e outro, e isso vira. O governo tem que sustentar, deixarem eles saudáveis, porque isso é o comércio comum, é a base do comércio comum, da infidelidade total, e né, o que que vira fachada religiosa, fachada familiar, questões tais a quem decifre, né, o tempo que a coisa vira maturacionalidade científica, maturacionalidade cotidianizada, fingimento de trabalho, fingimento de rua. Na hora que eu virar as costas, esse homem vai tentar me fuder em tudo quanto é lugar, para que eu fique desempregado, porque eles só ficam no cantinho fingindo que nem passam na rua. E né, eles são entre eles, tá? E vai botar os empregados dele para me linchar, vai pegar alguma coisa que eu gravei e mandar para todos. Ele faz exatamente isso. Ele é um cara absurdamente cruel, muito interesseiro. Tem dia que banca de coitadinho, educadinho, só se até porque o dinheiro tá entrando muito, ele tá rindo da cara dos outros e bota, paga de correto como ninguém, que ninguém sai perdendo com ele, lógico, é o perfil de todos eles, né? Então, quer dizer, dia 5 ele vai me liberar, não vai ter continuidade. O que eu ouvi agora, e na verdade já é pra ser isso mesmo, né? Então, ele bota quanto ele quiser, sim, bota quanto ele quiser. Eu quero que ele se foda e hoje vai me deixar em casa, ótimo. Eu quero que ele faça o meu pagamento, o fechamento comigo, tá entendendo? Nunca mais eu vou apagar o telefone de todos eles na hora que eu sair dali. Eu não quero contato com nenhum. Ah, então eu vou malhar. Como assim você vai malhar comigo? No dia que descobriu que eu tinha uma rede social que tá tudo bloqueado, ou que deve cutucar em outros lugares, a que mais me odeia dentro da cozinha, quis manter contato para ficar vendo minhas fotos, clicando tudo, e você tem que ser o comércio deles. Tá aqui, e eu descobri isso daqui, isso daqui vai fingir que vive bem comigo, e eu vou negociar isso daqui, cambiar como bem quiser. Eu cortei as asas dela, apaguei aquilo, baixei aquilo momentaneamente, eu não tinha visto sentido né? Foi uma oscilação entre colocar a foto de repente, tirar tudo, depois tentar deixar um pouco, aí baixou a poeira e vim colocando, retomando a condição de trabalho, e enquanto eu consegui deixar alguns deles bloqueados, jogando a Deus dará, justificando as coisas acontecendo comigo, né? E aí, assim, não tô nem esquentando a cabeça, então, como eu tô justificando, e para não dizer que eu tô só sendo ser apontada a mais cínica, a calculista e isso e aquilo, porque simplesmente você cria um plano e você fala assim, ah, o chão que você tá, Deus falou que o chão que você tá, né? Como assim você tá ficando doida?
Não, sobrou falar isso, porque se eu não falar com Deus, eu vou falar com quem aqui dentro, ainda que eu escute todas as agressões, né? E aonde, né? Que horas que volta na delegacia e faz uma queixa contra quem? Que horas que vai a qual ministério? Qual vai isso aqui acontece com os advogados todos, juízes, toda a prefeito local, regional, eles estão envolvidos em muitos lugares, eles são todos cambiados. Estão todos fingindo que não está acontecendo nada. Então, na prática, qual deles vai estar ali na rua para me dar alguma pelanca e arrumar um emprego novo? Nenhum deles. Então, mais uma vez, eu estou jogando pro ar, porque realmente eu tenho noção de muita criminalidade, muito dinheiro, muito lavagem de desvio de verba e todos os outros também. Não era fato de você estar numa cumbuquinha de barranco, fingindo uma academia. Isso, como eles mobilizaram dinheiro, eles estiveram envolvidos com grandes políticos, com desvios de energia, com desmanches de obra, com a aquisição de coisas imediatas que envolveram inclusive os empregados que nem na carteira quiseram ficar, professores inadimplentes, pessoas em tal de comércio alternativo que entra e sai fazendo tudo, vendendo tudo, cobaiando tudo. Eles entram no coisifica-se, no industrializa-se, no cientifica-se, na arte, na cultura, inocente que até ajudou a levantar, se não fosse eles para pagar aquela mensalidade, o que seria estar ali? Chega a ser uma coisa muito piada, né? Aí vira o paradoxo, como não tem ninguém, se tem você ali, se tem eu aqui, para que estavam eles que nunca apareceram, não tiveram presencial e que nunca foram ninguém? Se estava eu ali, eu já estava naquela empresa e eles nunca serviram para nada, como que eles botam no camburão? Como que eles impõem uma responsabilidade técnica? O que é uma responsabilidade técnica e vira de fato? O que é seriado, o que é patenteado, o que é ministeriado? O negócio tomou uma crescência, né? Até onde as propriedades fundamentais, né? Natureza, espaço, criacionismo, evolucionismo, direitos de trânsito, mas nas costas, né? Sucateadas e não sucateadas de a quem justifica a racionalidade constante, ou valor escalarizado sobre todas o que vira, né? Escala coisificável de criacionismo, né? Bicho, gente, minerais, água, fogo, terra e ar, papapá, papapá. Então, quer dizer, o doutorzinho tá lá nervoso, eu tô só respondendo que todo dia é uma situação. Então, eu vou mandar logo embora para resolver. É isso que você tem que fazer. Não mais me amarrar, não quero mais ser escravo de casa de aluguel, não quero assediário na minha vida, não sei o que vai ser de mim. Tô fingindo que vai ficar legal malhar, não vai, não sai barato, eu vou mexer com todos os portais, isso e aquilo. Né? Aí tem alguém esperando, olha, tá todo mundo torcendo, vamos ver quem vai ser revelado. Qual bonzinho tá em qual lugar que ela está, né, sacramentando, que ela está, né, fazendo, trouxe para eles a consagração, porque eles eram bons demais, entendeu? Aí o que acontece? Ela não pode ser, né, no protocolo inédito ou protocolo deles, então, né, tem que dizer, tem que ser isso aqui, ela precisa provar para os outros que ela não precisa, que ela vai para a rua, mais uma vez eles vão surgir, né? O que eles viraram ministérios e estimular ministérios, governos e não governos, né? Vocês não resolvem nem a própria bunda, como ainda propõem recompensa que entrega esse aqui, eles se esquadrilham, estão dentro, fora, dentro da cadeia aberta, cadeia fechada, como é que fica? Eu tô querendo uma resposta. Né? Ainda existe a possibilidade dele falar que com você eu vou fazer diferente, como todas elas já estão jogando para cima de mim, que comigo vai ser diferente, que comigo não haverá o seguro-desemprego. E ele deixou, já me colocou em situação de chantagem, de distrato, de um monte de coisa o tempo todo. É irreparável a dor que eu sinto, é irreparável a criminalidade passada. As pessoas envolvidas em cada lugar, todos eles envolveram propinas, alfândegas inadequadas, relações com governos variados, com ministérios de fora, fóruns de fora, com todos os lugares. O que foi a gravidade daquela academia? Ainda que, aliás, estava aquilo ali que eu trabalho. Eles vão falar mal de mim, eles não vão querer que eu trabalhe, eles não vão impulsionar nada que me favoreça, né? Nada de nada em momento algum, tudo conspira contra mim, é como se eu tivesse que malhar ou diagnosticar uma coisa porque ainda é o que me sobra, né? Perto ali ou ali eu tenho direito, deveria estar dentro mesmo, ou destruir aquilo tudo ali de fato, que é o que eu mais quero. Eu de fato não quero estar nada disso, eu quero o meu tempo de serviço, porque quanto tempo que é um tempo de professora? O que é você ter sido humilde professora no meio dessa brincadeira toda, não é? Como que fica toda essa brincadeira toda, né? O que ia cair numa padaria daquela de novo? É a loja de decoração, o que era aquela traficante, aquela envolvida com um traficante presidiário, aquela outra lésbica lá do lado, aquela outra preta lá em frente, né? O que era aquele pontinho que eu fiquei ali, ainda que em algum momento vazio, não vendia, pós-pandemia, a guerra do tanto que elas ganhavam antes,
de tudo que estava mofando, de tudo que tinha que mexer, guerra do que arrastava para ser lá atrás, depósito, não é depósito, qual que trazia para isso e aquilo, mandava o recado da outra, a loja em frente, a fofoca, a guerra da sociedade, qual que saiu, qual que entrou, qual que roubou todos os dias. Era a fome nem matava, ou a fome nem, sem nem dizer, porque era o problema na hora do café, o problema que elas compravam, o problema para ir no banheiro que largava jogado, tudo que largava para dizer que elas estavam me humilhando, podiam fazer, não podia nem pensar no depois, podia comprar uma coisa fora, que elas eram fodidas, entre aspas, que os por dentro, por fora delas eram muito maiores. Então, lidar, e você passa a conhecer a minuciosidade de todos que são envolvidos, das escolas, dos filhos, de tudo, porque eles levam tudo para dentro do trabalho. Larga tudo, eu tenho que ser boizinha de rua delas, empregada, mandando, limpar banheiro, limpar galeria, limpar a bosta cada vez que vai no banheiro, ver arrotando, ver peidando, ver comida comprada, isso, aquilo, e você botando seu dinheiro todo fora, porque você vê a produção de comida o tempo todo, você não quer estar ali, você não sabe pra quem gritar, todas as irresponsabilidades de fiscalização quando aparece, tudo que é terceirização de sexo, terceirização de droga, falando da academia do tempo todo, falando mal, falando da roupa, preconceito, dando em cima tudo, querendo comer vivo, ouvindo sexualismo livre, prostituição livre, droga livre, ou conversando com o outro que matou, que escondeu, que volta pra cadeia, que não volta, que você pudesse teria feito mais ainda, que o filho nem sabia de quem era, que fudeu muito, nunca arrependeu, que nunca teve a piranha que trabalhou, a vagabunda que trabalhou com ex-marido, o traficante que foi preso várias vezes, aí que virou gospel, que não podia andar pro lado, que tinha que rezar 24 horas, o quebra-pau de dentro da casa do 8,80, que ela continuava sendo uma puta de rua, ainda que vivesse lá bem com ele. Eu tinha uma filha que ele nem era dela, nem decifrou, e ele ainda. Aí fica tudo família feliz, eles aceitam, fica bonito, vai pra escola, compra tudo, rouba tudo na loja, vira filho de rico, eles não mandam embora sabendo que estão roubando, porque estão roubando em outros lugares. Então você entra de miserável, ganha a cesta básica, as coisas caem no grupo que você fala, implorando para tentar ir para casa, comenta que comeu, se podia ter comido o dobro, uma passou para todo mundo, na verdade foi porque me entregou alguma coisa gostosa no dia, falei, foi pro grupo, foi para elas, foi para a rua inteira. Isso aí é o de menos, as minuciosidades vividas e tentadas viver, para colocar em pauta e falar para as pessoas, eu sempre fui mulher, eu concordo com isso, também entendo isso, aquilo, como que eles usaram minhas escritas, minhas intimidades, minhas lágrimas, sabe, o meu melhor, que eu não dei para um filho, que eu não dei para um marido, que eu não evoluí no relacionamento, que eles acharam que era só fazer o que bem quisesse, que eu dava margem para eles pisarem, que depois eu ia estar lá. Como que, sabe, é muito triste tudo isso. Então eu tava olhando o que foi, sabe, num dado momento, o que foi uma laboratoriação, uma desbravação, água, fogo, terra alto, fundo, laterais, entre o que era essa coisa de educação física, né? Máximas de evento, máximas de, né, até onde a gente tinha que impulsionar, querem montar isso com você, mas vamos chegar, o que tá errado? Por que deu tanto interesse assim? Por que o campo acadêmico não fez? É empresa, não é empresa? Como assim? Como vira público, empresa de não empresa, de multiempresa, como sustentam governos, como vira causa e efeito, quem arrasta a carga, quem responsabiliza, como que de fato sexualmente são, até onde vende vão a tal lugar, quem fica exposto, quem não fica exposto, quem que sai barato, quem que sai caro, sabe? E depois você volta para um espectro particular, Deus entrou no meio, mas olha o que estavam fazendo comigo, olha o que ficou pendente, aí você volta para o quadro familiar, um quadro, né, apostolar ou devotivo, ou toda uma coisa que já tinha espacialidade, já tinha ciência, já tinha todas essas coisas, mas você, uma catalogação absurdamente sistêmica, retorno à casa que não era mais a casa e era, e sobre era, não era, papapá, abre um leque todas as cabeças, todos os históricos, verbo gerundificação o tempo todo. Ai, voltou. Chegou? Aham. Obrigada, vou conferir novamente. Você tá mexendo aí, né? De novo, eu abri aqui e vi que funcionou. Dá uma olhadinha. Pera aí. Certinho. E a torneira? Certinho, obrigada, viu? Alô. Obrigada. Não sei como que eu tenho esse sistema nervoso controlado, porque, né, compensar em mal estresse, o que vira, né, colateral de desradicalização suficiente do meu, né, que vira, vamos dizer que são as variáveis estimuladas que até as coisificações
né, involuntárias, né, como é que fala, osmóticas, virasse coisas literalmente sistêmicas e estimuladas a serem avaliadas, o que vira linearidade colateral e não colateral perante um T, né? Condição de tirar essa força, bota essa força, tira esse nervoso, bota esse nervoso, aonde que você tá cedo, tô só conquistando, é o trabalho, são as margens do trabalho, eu tô sentindo que eu tô recortando a coisa, mas tá cedo porque é sistêmico, tá madurando, tem uma protocolaridade absurdamente sistêmica, e de repente você se depara com ter que entender todas as reagências da coisa, como aterrizar tudo isso, a coisa multiformatatória, a coisa é toda recortada sobre um dinamismo, né? O que é a forma de todas as coisas, as produções de tudo isso, sentir toda a sensoriação, toda coisa, como estabelecer muitas escalas, muitas coisas. Nossa! Então, esses lugares de ficar entre ter que acontecer precisando que agora é a vez deles, ou veja depois de tanto tempo qual é a vez deles, eu tive em tocaiada, em lugares de trégua que eu ainda queria seguir, eu achava que podia seguir, tinha força para trabalhar, estava ali, então eu fiquei sob julgo deles, humilhação absoluta e mostrava o passado deles, tudinho, a maldade deles, sabe? Entre o voltar para casa, o desbravar a cidade toda vez em 2005 eu fiz a mesma coisa, o que eram as academias, ficar lá, trabalhar lá, ninguém me contratou e já conhecia que eu era uma concorrência. Quem me viu em Vitória, o pai já tinha que me queimado totalmente, a mãe não queria que eu tivesse ido embora e minha pensão acabasse. A mãe queria casar e viver a vida dela. Simplesmente eu saio como que trabalho na cidade, ninguém me deu emprego. Ninguém me deu emprego. Ah, o corpo ficou diferente. O que que é isso visto numa cidade? E depois você volta para a cidade, todo mundo é fit, todo mundo inclusive vende tudo e o seu também não tem função. Você não roubou o suficiente, você não voltou cheia disso, daquilo. Aí agora para eles tudo é prático. Tá na cama deles, o fortinho, etc. E tal. Mas e naquele tempo? E naquele tempo já não existiam outros tempos, né? Mas eu virei como se mesmo não estava vendo tanta representatividade de forma direta, como eu cheguei dentro de casa e era a mesma pessoa, viam a minha vida, o que eu trazia, que eu namorava, que tudo normal, é muita maldade, muita maldade. Então eu foram o que que foi, fiz de tudo para não voltar para profissão alguma, rasguei diploma, rasguei tudo, não me vendi a condição do corpo, isso aqui, não fiquei por causa disso, de forma nenhuma. Então, sabe, foram atos de fé muito enormes o que fizeram comigo, que estão fazendo comigo até agora. Sabe, o que ainda é arriscado receber, querer comprar umas coisas, mas eu preciso. Sabe o que é se bobear, pegar 3 alunos de R$ 300, se quiser me pagar abaixo do preço deles, para poder conseguir pagar a comida, um whey protein, partindo do pressuposto que eu consiga trabalhar em outro lugar. Depois você bota um preço, você nunca mais aumenta, consegue. Na hora que chegar o calor, como que eu consigo isso, aquilo? Eu ter que arrumar um outro emprego, ir malhar, isso, aquilo, com esse peso todo, com essas dificuldades. Nossa, meu Deus do céu. Onde que acha? Com quem conversa? Onde acha? Onde que comprova? Aí eu estudei, eu fui professor. Foi professor aonde? Que parte de quê? Não, isso não consta. Isso não existe. Você tem que aposentar mil. Sabe o que que é aposentar? Onde que é aposentar? Onde que aposenta? Não tem, né? Fui alienada os estrategismos do campo acadêmico, que né, a Bocó não sabia, não iria ficar lá em laboratório informatizada, simulando pesquisa, né? Escondida atrás de uns galhos laicos, né? O que é isso, né? Não fazia sentido, não era convidativo, tinha que ter um manejo, tinha que ter uma técnica, tinha que ter um meio de produção. Achava que a movimentação era humana, era meio de produção, era mudança corporal, ai, ai. É fuder, matar e foda-se, subir em cima dos outros, foda-se, você tá achando quem é você, se você gozar naquilo ali como um ato de guerra, cagada, não cagada, foda-se deles, deve ter que mandar eles pra puta que pariu, porque que reagiram com você, porque são assim que todos se dão bem. Olha a gravidade por instituição, olha como uma não deixa de estar envolvida na outra, né? Paradoxo da alienação, né? Alienação, as conveniências, desalienação, o que que vira desalienação? Engenhocar o conhecimento para fazer render. Acabou de fazer agora, aproveitou uma entrega daqui a 3, 4 dias para ele entender que é difícil, que é burocrático, senão não dá valor, né? Ah, não, porque eu tenho um livro, ou isso daqui não sai da minha cabeça, eu decoro tudo isso daqui, você tá morto.
Você tá morto, você não recebe, você não tem valor, você está morto, sabe? Né? E aonde eles reconhecem isso e entendem isso de fato? Não conhece, o corpo tá bom, tá fudendo junto, tá ali empurrando a carga, tá vendo? Tá participando de mobilizar uma fofoca, só se foi isso, porque não tem função, né? Então quer dizer, o que que vai sobrar para mim agora? Aí o doutorzinho tá nervoso, porque ele tá longe, ele não aguenta, porque eu não posso reclamar, não tem direito, todos eles, e é problemática. É do estilo, provavelmente sindicalista, a própria dona já falou isso para outra. Fica quando eu entro, é todas elas piscando o olho. Cuidado que vai falar perto dela. Esconde que tem crime aqui, crime aqui, crime aqui, crime aqui, é nítido. Quando chega uma pessoa nova, ela já, todo o tempo ali dentro já demonstra isso. Não faça isso para ela, cuidado isso. As fofoqueiras, as quadrilheiras, todas ladras, impulsionadas pelos ladrões, impulsionadas pelo proprietário. Aí disse que o outro puxou a carroça dele e foi embora, que é só receber. Então vai despachar os dois, mas ele vai voltar também, vai ficar sem ele ali. Não quer sair dali, só quer receber um montante grande dele. No outro dia tá feliz da vida, comprado, e ali puxando o saco e levando parte de conversa para o dono. Todos eles vão fazer isso, é assim que o dono vive, porque ele não considera ninguém, sabe que compra todo mundo, vai empurrando um com o outro. Lógico que para ele pode botar 20, 30 pessoas ali, ele está ganhando, ele está fazendo um desvio de verba. Só está vazio porque ele não precisa e no custo-benefício ele não precisa. Ela só precisa de alguns funcionários para dizer que não existe uma ladragem muito grande. Só que aí vem o peso da casa deles, só está pagando imposto, como que vai fazer isso para não compensa? Que é ficar só aí corta, né? Ontem botou o resto do que eu deixei para comer de manhã, que eu não comi à noite, até porque de manhã não ia ter ninguém para comprar pão, não ia ter ninguém dentro do hotel. Falou a mesma coisa, a gente não vai comprar pão se não for ter ninguém, se vocês for vir, porque tá estável, não tem gente, você sabe, você vai chamar vocês, não, eu como antes de sair de casa. Isso implica em todas as coisas que foram deixadas para trás, todas que você passa a comer, que não metaboliza bem, que não tem necessidade, porque existe a instabilidade de você viver uma vida experimentando as rotinas, e minha vida foi totalmente destruída. E eu ainda otimizei isso com um sucesso muito grande, na medida em que a quem não atribuir saúde ou acreditar no meu próprio milagre, na minha própria genética, no meu passado, né? Como eu formatei, vi, né, a mudança pela imagem, pela mensuração, mas, né, o estresse total, o rebote que fica porque a frustração da corrupção é enorme. O que que sobra? Não sobra nada. Sobra nada, é uma tristeza muito grande, andando o tempo todo como se eu fosse impulsionada a ser. Você não faz parte desse meio, todos são corruptos, ou Deus nunca passou por aqui, você vai ser, você constantemente está nos pregos, e vai ter que pagar pela criminalidade dos outros. Eu decidi que eu não vou, não sou, e abri a boca mesmo. E só não abri mais porque eu não achei palavra e não tive oportunidade. Farei em todos os lugares e eu fiz para todos os cantos cósmicos. Eu obtive convencimento divino, porque foi ele que abriu os portais, foi ele que me ofereceu um protocolo. O monte, olha como a história, esses daqui fizeram, eu estou mostrando para você num dado momento, porque para você passar seu tempo, você, né, o que que não é ciência, o que que são pessoas, tudo isso aqui, ó, é um apostolamento, um testemunho, ou uma inteira atividade que não precisa apontar apóstolo ou não apóstolo, mas aqui, ó, o mundo correu, mas ao mesmo tempo o tempo está aqui, ó, quem quer seccionar o tempo com presente, passado, futuro, vai ter um pacote integral aqui, e esses daqui fizeram correntismos, ou isso aqui vira uma cultura, você quer ter um priorado? Quero sim, se alguma coisa te interessa sobre esses nomes aqui, ó, apontados como geniais, singulares, quero sim, esse, pronto. E eles têm que lutar para estar entre você ou você tolerar também, que até então toma esse poder aqui, você tem que ter responsabilidade sobre esse poder aqui. Na altura eu tô aqui, em dado momento isso aqui é mais baixo, mais longo, até que ninguém fica, né? É o tipo de pai perfeito, o tipo não tá marcando em cima o tempo todo, né? Dá um brinquedo ali, também tem o direito do brinquedo deles, da lua de mel variada, lua de ninguém, qualquer coisa assim, né? Tem toda, né? Mas, né, enquanto eu tenho tudo isso, realmente, isso tudo tinha que existir mesmo, porque a amostra era muito grande, né? Ou eu trabalhar com todas as sustentabilidades e organizações para transferir o que ninguém acreditou nem em tempo algum, nem em tempo parasitificado, nem em tempo de... A gente lê, quando a gente lê, a gente se culpa, né? A gente fala porque os bons já estão mortos, então para que que eu tô aqui, né? O que é descer no inferno, que é não descer, porque a gente vê uma pauta, vê muitas lutas, né? Até que ponto você fala, sua amostra é pequena, ou é muito maior, ou é um combo de todos eles, ou toda a entidade está em cima. Qual é o paradoxo da entidade? Morreu de não morreu,
de dizer que num dado momento você olha alguma coisa escrita bonita, alguém passou por aquilo ali. Só que na prática, cadê pelo menos um daquele trazendo a entidade de fato? Porque eles estão falando, aquilo ali virou muito tempo e vem tudo de uma vez, porque eles não existem mais. Se você for olhar o campo teórico, até o praxeológico, a quem dizer, né, atribuir complexidade informativa que sobrepõe valores perante alguns que não limpam nem a bunda, porque a questão prática, o que é a questão prática? Como tem que apresentar para ser prática, infelizmente não dependendo, falando da sua origem máxima, do seu quintal, como você nasceu, né? O que você utiliza em recursos basais, o que vira trabalho, e os limites você colocar nas máximas do que o que tem por trás disso. Faz isso, deve ser por causa disso. Então é isso, eu gozar vai ser assim, se não for vai ser assim. Parece que isso também é bom, vou ver também, se não for eu posso ver com você, mas eu não quero estar com você quer estar comigo? Ou eu tô ainda e não tô, e é onde estamos recebendo diferente igual por causa de quê, né? Tem meu Deus, então seu Deus não é um Deus total e tem que ser o seu Deus. Meu Deus, como é que fica, né? Paradoxo da responsabilidade de todas as coisas colocadas entre essa sistêmica, né? Aí eu rebusquei muita coisa, complexidade entre o despedir, o passar, o lutar para ter ficado, ter revisto todas as situações, todas as doenças, todas as formas, todos os passados, todos os deixados. Eu estive o tempo todo limpando tudo, organizando tudo. Isso tudo é muito, a pessoa tem que ter muito cu, como eu disse, porque isso tudo fere. Tem pessoas que passam uma vida inteira, não conseguem cutucar numa variável, nem dentro de um psicólogo, do psiquiatra, eles vão lá para gozar junto, mesmo fracasso. Não sabem mexer com ferida. Então você vai, entra num contexto tal, você tem que mexer com todos, deixar tudo aberto. Você falar só isso, eu já sei que não vai dar certo. Por mais que tá doendo, por mais que eu não quero, eu preciso de ver um pouco mais. E se você conversar com alguém de relacionamentos, né? Tem que saber comercializar, cagando e andando pensando em você, e se você demonstrar qualquer, nem que seja que você está comprovando e mostrando seriedade, é porque você não é ninguém, não consegue largar daquilo, mesmo que sejam eles que estão em cima da sua pelanca e da do outro. Então, você lidar com tudo isso, né? Você tem que o tempo todo apostar em você, até que ponto você sustenta pagar tudo, se defender de tudo, o que vira causa e efeito de coisificar e sobreviver a alguém, por que tem que prestar conta a alguém, né? Ou num dado momento justificar as relações heterotrofíveis, que é o valor imposto de quem manda ouvir em estado correntista para dizer que nem Deus conseguiu, não é? Num dado momento tem que botar a reversa de um aleatório cientificível, ou que assim se sobra, para truncar a convergência, que nem trunca, ou sair do radical, você está achando que vem no seu radical, que não estava no radical, o Otávio que está truncando você, até que ponto você... A coisa é circular fora de você tudo, independente de que tenham formas de paredes. Num lado tem parede, no outro não tem, uma parede está no lado, no outro. A gente tem a tendência de achar que a coisa vira um compacto, ou sai ou volta, é divergência, convergência, né? Centrípeta, centrífugo, ou qualquer coisa mais ou menos. E o trem toma, né? O que é o pulsar da coisa, o sentido das coisas, que é pegar a volta para alegre, a culpa daquilo que parecia muito particular e que num dado momento, o que era causa e efeito, né? Como eu recortei em Vitória, entre voltar para alegre, um momento, né? Existia uma dívida, mas existia toda uma coisa totalmente consciente, de repente, ter que olhar por eles, como que eles não estão enxergando, se eles tiveram falavam da fé assim, o assado, mas eu fiz contas, eu mudei meu corpo, eu não sou a mesma pessoa. Como? Todos eles fizeram contas. Perto do pai e da mãe não era nada, era isso, aquilo, e bastasse não pagar, que muitos não estavam nem aí, ninguém pagou, e como assim foi feito isso e aí me chacenaram, né? Devia me aplaudir, não devia não. Toda mãe devia me aplaudir, o pai devia me aplaudir, a sociedade devia me aplaudir. Eu tenho todos os fatores para ser aplaudido, obedecendo a corrupção deles e não obedecendo. Porque para fingir que eu sou uma nova inédita para eles venderem e montarem uma igreja, um circo, qualquer coisa, né? Então quer dizer, como assim? Não tem nem pauta de paradoxo. Eu não tenho nem pauta para eles gerarem paradoxo em cima de mim. O que é o melhor? O pior ou melhor? Tipo, que gastou, não gastou, encolheu, virou chip, não é melhor? Né? Ganhou volume, ganhou peso, não é melhor? Paradoxo do peso. Tem paradoxo do peso? Ganhou volume era problema? Não ganhou volume era problema? Não tem paradoxo do peso. Ah, tá feio, tá gordo, tá legal, tá popular, tá igual a todo mundo. Tá amável, tá humilde, tá gorda, ótima a maioria, tá feia, ótima a maioria, né? Tá velha, ótima a maioria, velha. Quem bota velhice?
Quem bota jovialidade perante a minha pessoa não tem, nem tem data, né? Ah, você cria um protocolo de datação legal, né? Mas quem justifica? É bocariontada, é branca. Pergunta-se, né? O castigo do branco ou o castigo do preto? Castigo do moreno, né? Trepadeira como um índio e como os bichos do galho, quem que não são, né? Que virou otimizar a ladroagem para dizer que bem fode ou mal fode entre volumes e desvolumes do branco convencionado que o preto vê paradoxo na cama como um índio também, mas não sai da cama nenhum deles. Aí, né? Não sou paradoxo de escravismo, de violência, ou eu sou além da força, ou ainda sou a subatômica que é além da força, e que não tem como comparar, mas a gente cria um sistema, a gente, né, bota a escala para eles, ó, vai lá esparramando Trindade, eu boto esse nome, se vocês quiserem outro nome, tudo bem, mas você pode ver que na hora da fusão da coisa, manda eles explicar. O que é essa perpetuação do monoteísmo, isso, aquilo, junto isso tudo aí que eles falaram que fizeram bonito. Ou um morreu, gritou antes do caixão, o outro, olha como que montou isso tudo, coisa linda. Onipotência, onipresença, omni. Olha que monte de coisa bonita. Tem tanto devoto, tanto testemunho, onde que encontra essas coisas? Que num aleatório, você indo para pagar, você vira passivo na sua casa, ou né, diz que trabalhando empurrando aleatoriamente, ou começa a buscar esse trabalho, esse escambo liberal, você atribui valor às coisas e vai sobrepondo enquanto o capital acontece, porque enquanto você está relacionando de fato, eles só estão bem relacionando enquanto eles você usa atribui um valor diferente, mas para eles estão te dando o golpe. Você é palhaço e eles estão ganhando méritos, então você acha que está bem relacionando com eles. Né? Você se rebaixa ao máximo, fica cachorrinho ao máximo, aí você ganha o platô de legal, de honesta, né? Aí quer dizer como relaciona causa e efeito achar depois, não achou no meio do caminho. Qual que é a alma que estava antes, que manifesta em qual corpo? Para dizer que, né, o amor, né, que horas que vem, o amor tem que ser instintivo, o amor tem que ser mais leve, o amor tem que ter outro idioma de fato. Mas que você, se você ama na má fé, você vai filtrar e vai ficar leve para os dois e ninguém rouba ninguém, para não ter, faz de conta que é assim, cada um ganha a sua grandeza, o menor ganha do maior, vai equilibrando, vai ficando todo mundo meio moreno, a quem justifique, o bom é ninguém engravidando nunca, né? Nasce o resultado na bunda do outro, para de mulher engravidar, melhor coisa, né? Justifica, porque pergunta quem responde, as outras mulheres, né? Pois é. Então quer dizer, ficar de boca fechada, nem conversar com o dono, se não for olhar a cara dele hoje tá ótimo. Então ele fazer o meu fechamento, embora dali nem perguntar sobre nada mais, é o que é mais justo fazer. Na hora de perguntar, você vai embora? Sim, eu saio dia 5. Deixa eu levar para ele, eu saio dia 5. Então eu pego com 2 dias, né? No mínimo que eu tinha que ter, eu quero ver que merda que vai ser. Eu tenho que receber, pela lógica, eu tenho que ter pelo menos 4.000 na mão. Eu tenho que ter 2, 3 já jogando fora. E isso partindo do pressuposto que ele vai me pagar adicional noturno, quero ver acumulado. Que na hora que a briga apertou e eu falei que ia sair fora, ele disse que ia me dar muito bem e que tinha isso acumulado para eu receber. Se tinha que receber, eu tinha que ter recebido isso em dia. E ele amaciou na medida em que eu tratei ele educado, que eu tinha que continuar trabalhando, e ele achou que eu ia, que isso era uma forma só de ficar. Me botou 10 dias para fazer uma diária com R$ 10 a mais dela, ou que dava a elas para poder vale transporte, para poder jogar todo um contexto e ver se baixava a poeira. Não abaixou a poeira, né? Então eu vou sair, aí eu tenho que ter dinheiro para dar entrada no seguro, o que é esse pedaço de FGTS, fora aquela parte que já tirou, né? O que é sair e comprar o básico do que eu falei, né? Não é agora uma cinta, não é, mas o que seria comprar e quanto seria entulhar alguma coisa a troco de nada? Um ventilador é uma outra opção, as 2 fronhas, uma toalha, não é mais nada dentro de casa. Que horas que, né, seria outro fogão para ser corroído, né? Resolver coisa ali, botar uma outra pia ali, não faz sentido, não é para ninguém, não é para dois, não tô bem comigo. Quando quer estar bem comigo? Vai virar cada vez mais decadência, pagar um pacote da academia, comprar algumas roupas, comprar as calças de trabalho, comprar pomada, remédio que falta, alicate que falta, fazer o cabelo, melhorar um pouco, dar uma disfarçada, contornar a sobrancelha, a boca, tentar clarear a merda do dente um pouco, né? Fingir que eu não tô sentindo as outras coisas, as dores, os tratamentos que seriam, que eu tô com prótese podre no peito, que eu não sei qual é a minha situação interna na verdade, é melhor que eu nem saiba,
que eu tinha que ter as coisas de onde eu tô, que eu tinha que ter um respaldo, receber uma parte do que é meu de fato, porque virou direito de ser meu e emergencial, dividido uma herança que virou que são capazes, onde mais que eles são capazes de me matar, para eu assinar qualquer coisa e não conseguir ter força para desmembrar uma coisa que todos eles têm fartura, eles têm quartos vazios, andares vazios. Eu preciso do dinheiro para montar um pequenininho de um lugar limpo. Falar, vou emagrecer depois de um ano, vou fazer a cirurgia do meu peito. Se acontecer alguma coisa no dente, eu vou às pressas e faço. Vou procurar alguma dentista particular, tem como encapsular isso aqui. Outras coisas não tem como, eu vou tratar o laser no meio do caminho. Eu vou ver alguma coisa desses cravos, não sei, eu vou aplicar o laser para não piorar mais a coisa na minha cara. Algumas coisas pra você ficar um pouco mais leve, um pouco mais rotineiro entre ir no supermercado, entre poder gravar, a dinâmica de retomada. Assim você recomeça, o sujeito vira um bicho, pseudópode. O osso tá aqui, ó, isso aqui é o basal. Isso aqui é o basal para retomar alguma coisa e fazer esse misto de aeróbio e anaeróbio. Todos esses equipamentos, ainda que tiver conforto ou não tem conforto, não atendem ao modelo padrão. Então, isso daqui, perante todos os volumes, assimetrias, o papapá, e aonde ainda pretendo no final ir, né, na varinha da lá, no protocolozinho e tal, né? Não tem como eu andar com isso daqui primeiro, que isso aqui estoura meu braço primeiro, ou me estoura em volume, que eu não quero mais volume, ou não necessariamente em volume, mas impõe em reconstrução e mais comer e sentir dor. Então, a harmonia do manejo perante cotidiano, isáveis, tal, 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 tal. O tempo todo eu sou absurdamente produtiva. Como que não viram isso? Eu ofereci tudo gratuitamente e você está chegando para trabalhar? Não, não vou te deixar sem graça. E eu passo com você, eu não me quebra a mão cada dia. Hoje essas duas máquinas a gente conversa. Como que eu converso se acontecer isso daqui? Ou ela tá perto dessa, isso, aquilo. Isso aqui é o básico que você pode fazer. Isso daqui não compensa. Isso daqui te machuca ao longo do tempo. Como combinar? Eu fiz isso com todo mundo. Eu laborato quase todo mundo. É gratuito. Eu mostrava tudo o tempo todo. Eu filmava. Fala sério, os que fizeram cursos, que estavam nos tops das coisas, que o certificado não vale nada. E de fato um peso de um diploma acadêmico. E o diploma acadêmico tem que ter a responsabilidade. Não é um cursinho de merda, um protocolinho. O que que virou a dinâmica em cima de um protocolo e da técnica? Um campo industrial. Um campo degenerador, um campo ou que não era para ser visto assim, não é para ser visto assim, né? E bastou estar dentro, remexer alguma coisa, não precisam de nada. Ou alguma lógica comum, você faz gozando, que eles aprendem na hora, liga isso, você chega na sua casa, você acabar de dar bunda aqui, você também vai dar bunda lá. Ela vai favorecer nossa definição, você vai ficar mais em casa, você puxa aquilo, estica para calçado, você continua na rua. Não tem como não dar certo, não tem negócio de paradoxo, não tem paradigma invasivo, você desparadigmatiza, fecha a porta, fecha a janela, não grita, não é? Tem coisa aí avaliar o que que foi, aí ir embora, o que que foi voltar, o que eu vivi retornando em Alegre e sair com um quadro processual, a mãe mostrar quem ela foi uma vida inteira com aquele viado, o que que o pai fez, como que ele saiu da cidade, eles isolados fora da cidade para entender o que eles são capazes de fazer, o que os irmãos, o histórico do que aconteceu na casa dos meus avós, o que eles não fizeram, que jogaram acima de mim, o que não foi resolvido, o que ficou tudo tenebroso. Aí fora a questão de trabalho, eu morri em Aracruz, ressuscitei todo dia, aparentemente eu estava a todo vapor, todo fit, a quem não viu todas as quedas, não foi conveniente, sobrou as fotos, sobrou os momentos disso, aparentemente transitando, botando dinheiro todo fora, ou consumindo produtos, ou teve, né, comidas, coisas, composição corporal, quantas festas eu fui, fui lá, tava lá na fila do I99, quantos riram da minha cara, manda eles anotarem, né? Perante eu sem cabelo, eu com minha garreca, eles estavam rindo, brega, nos lugares tal, aqui, isso tudo aí vocês não vão lembrar, o dia da chacota, como é que me via perante o namorado, se eu fiquei com alguém, se eu não fiquei, se eu paguei de doido, se eu paguei de quê? De alguém isso aqui querer, porque na recepção era tudo, eles achavam ali era o câmbio do açougue, né? Explodir, matar todos eles de uma vez, só que aquela academia performance, né? Inclusive o segundo manual, não sabe se dizer qual que é o primeiro e pior, ganharam méritos e dizer que o segundo momento, porque colocou coisas de aluguel, já existia aquela cumbuca toda, lojas, aqueles monte de andares, o primeiro momento não foi coisa pequena não, nó. Quantidade de gente que passou ali, quantidade de camisa, de mobilizar lanchonete, de deslocamento, coisa de outro mundo. Eu estourei meu cérebro inteiro, com os meus pés, eu carreguei as caneleiras, correntes, tornozelo de todos os infernos, andei nem de quatro, eu acho. Ainda que eu executei todo o trabalho, fiz o que ninguém fez, né? Aí tava muito fácil, do nada aconteceu, né?
carga horária infinitiva, usando o nome de responsável técnico sem, né, saber, o CREF evoluiu, que é uma beleza, né? Só adestra aqui, finge que não é a gente, só vai lá pagar e esta vez com a vigilância adestra, aquele com o responsável técnico, aqueles variados por dentro e por fora, sabe? Um nível de criminalidade muito grande, mobilizando tudo, né? Bancos, contabilidade, agiotamento, tudo, os commodities, tem que falar assim, onde que os commodities, como separam-se os commodities, como fracionário cerne total, cerne ou anticerne, as bombas nucleares, né? Porque, nossa, o que que foi, gente? Todos os lugares eu morei, todas as fases de como eu lidei com todo esse industrialismo, todas essas emulsificações multigovernamentais. Olha como eu parei de repente e escrevi que ainda ficou em algum lugar que eu não tenho nada em mãos ou está embutido, que eu joguei aí esses prints. No final terminei Deus total, como eu coloquei como se eu tivesse panoramas governamentais, periodizatórios, entendeu? Nenhum. Oi, só doida, mas isso aqui faz um sentido nenhum. Doutor nenhum, efetivo nenhum, CREF nenhum. Só é engraçado isso daí, né? Tudo chegou. Já não tem como o celular armazenar, né? Eu apago todos os e-mails, mas é porque, né, eu não tinha atingido a síntese. Todos eles já tinham feito toda a revelação, já foram religião, já ascensão, desassunção, qualquer coisa, né? Aí não podia ser real, né? Eu penso em coisas, penso em muita coisa.